um julgamento longo, com condenações amenas, resultado do trabalho dos advogados de defesa. Após horas de julgamento, o juiz anunciou a sentença. O julgamento teve início às 9 horas da manhã e encerrou por volta da meia-noite. Veja a sentença de cada um. Humberto Luiz de Oliveira Peixoto, de 26 anos, filho do prefeito de Imbé de Minas, foi condenado a 6 anos em regime semiaberto. 4 anos pelo crime de tentativa de homicídio contra um soldado da Polícia Militar. E os outros 2 anos pelo crime de disparo de arma de fogo, ocorrido na zona rural. O Ministério Público pedia a condenação também por tentativa de homicídio contra um casal que se encontrava no interior de uma residência atingida por vários tiros no povoado de Graçópolis. Fato ocorrido logo depois do atentado contra o policial. O júri, no entanto, entendeu que este fato não caracterizou tentativa de homicídio. Com isto, um terceiro acusado, Valdete da Silva Werneck, de 36 anos, foi absolvido das acusações de tentativa de homicídio e condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto por disparo de arma de fogo, crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Sua pena foi substituída por pena alternativa e multa de 3 salários mínimos. José Maria Lima, de 31 anos, foi condenado a 4 anos de reclusão em regime aberto pela tentativa de homicídio contra o policial militar e absolvido dos disparos à residência do povoado de Graçópolis. Os advogados de defesa foram Dário Júnior, representando o acusado Valdete Silva Werneck, que obteve a pena mais leve entre os 2 acusados, e o advogado Alexandro Vitor de Almeida, que representou os acusados Humberto Luiz de Oliveira, filho do prefeito de Imbé de Minas, e José Maria Lima. Foi um júri realmente muito desgastante, com questões de fato e de direito muito complexas, o Conselho de Sentença avaliar. Mas, na condição de advogado do acusado Valdete, a avaliação que eu faço é de que foi uma decisão justa. A acusação que inicialmente era de tentativa de homicídio qualificado em face de 3 vítimas foi desclassificada para um disparo de arma de fogo em relação ao fato que ocorreu lá no distrito de Graçópolis. E com relação ao soldado Rony, ele foi absolvido. Ficamos satisfeitos, acreditamos que o Conselho de Sentença agiu da melhor maneira possível, de forma justa. Ao final do julgamento, o acusado recebeu uma pena de 2 anos pelo disparo de arma de fogo e ele cumprirá a prestação de serviço comunitário e multa. Tem que permanecer na comarca, evidentemente, se ele precisar mudar por uma questão profissional, ele tem que requerer ao juiz a autorização para mudar da comarca. Mas ele prestará o serviço a partir do momento em que o juiz da execução penal definir o local onde ele deverá cumprir essa pena. O balanço, no meu entendimento, é positivo. Todos sairão em liberdade amanhã. Os jurados entenderam com relação ao fato de Graçópolis, que aqueles vários tiros lá não houve tentativa de homicídio. Entenderam que houve disparo de arma de fogo com 2, absolveu o Zé Maria, que é o meu cliente. Já no caso do disparo contra o policial, entenderam que houve uma tentativa, mas não acataram todas as qualificadoras que eram favoráveis a ele. Por esse fato, a pena de 12 anos foi reduzida para 4, e de modo que o Humberto já foi condenado, mas no regime semiaberto, que já lhe dá direito de não ficar preso, bastando a pena, podendo trabalhar, né? E com relação ao Humberto, foi regime aberto também, já foi regime aberto. Lembrando que eles já estão 9 meses presos, com a detração que é contado como pena cumprida os 9 meses que eles aguardaram o julgamento, ele já deverá estar com 1/6 da pena, ou seja, daqui a 3 meses, no regime e progredir também para o regime aberto. O juiz que conduziu o júri foi o juiz de direito da primeira vara criminal, Júlio Ferreira de Andrade, que preferiu não gravar entrevista. O promotor da acusação, Igor Provinciali, gravou com a imprensa e fez um balanço positivo do júri. Eu fiquei satisfeito com a condenação. Eles foram condenados, o Humberto e o José Maria, por tentativa de homicídio qualificado em fase do policial militar. E o Valdete
e o Humberto foram condenados por disparo de arma de fogo na segunda residência. Então a avaliação é que foi bom, eu acho que foi justa. Eu esperava, eu achava que realmente a condenação fosse nesse sentido. Balanço muito positivo. Durante todo o momento do julgamento, o Fórum Desembargador Farias Souza ficou lotado de amigos e familiares dos acusados. No momento da leitura da sentença, as portas do plenário foram abertas para que todos pudessem acompanhar a leitura da sentença. O momento foi tenso. Assim que o juiz de direito, Dr. Júlio de Andrade, iniciou o procedimento e anunciava a sentença, 3 familiares dos acusados passaram mal e foram encaminhados para o atendimento médico. Com o fato, as portas foram fechadas novamente e abertas somente após a finalização dos procedimentos. Ao final, o juiz Júlio de Andrade determinou a expedição de alvarás de soltura em favor dos acusados, que poderão recorrer em liberdade.